Abra, por favor, a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero ler com você alguns versículos da Palavra de Deus nesse capítulo, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje no Connect, adorando a Deus aqui na minha igreja, servindo a Deus aqui ao lado de vocês, pastor Lucas, pastor Diego e todos os demais jovens aqui. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? Quem já encontrou aí, diga amém. Então vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, e você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, ou em algumas versões, ser vigilante, e fortaleça o resto que estava para morrer, pois eu não achei as tuas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque se você não estiver atento, ou se você não vigiar, eu virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, tens aí em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco comigo, porquanto são dignas disso. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Querido, nós acabamos de ler aqui a parte de uma carta, os capítulos 2 e 3 desse livro, que é o livro do Apocalipse. Eles contêm 7 cartas. Essas cartas são enviadas para diferentes igrejas que estavam em diferentes cidades, e nós acabamos de ler aqui a metade da carta de Jesus à igreja em Sardes. Essa carta tem alguns importantes princípios sobre avivamento, que eu quero, de forma muito breve, compartilhar com vocês hoje aqui. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, dentro dessa carta, é sobre quando um avivamento é preciso. Quando é que um avivamento se torna necessário? Como é que eu sei que eu preciso experimentar um avivamento? O segundo princípio que essa carta nos ensina, e eu quero compartilhar com você hoje aqui, é sobre como nós podemos experimentar um avivamento. Se eu entendi que eu preciso experimentar um avivamento, como é que eu posso experimentá-lo? E o terceiro princípio que essa carta nos ensina aqui, eu quero compartilhar com você, é qual é a evidência que eu estou de fato experimentando um avivamento. Agora ouça, talvez você possa se perguntar: como é que eu sei que eu preciso viver um avivamento? Como é que eu sei que eu preciso experimentar uma ação de Deus assim? O primeiro sinal, ou melhor, a maior evidência que alguém precisa experimentar um avivamento é que ela está morta espiritualmente. A palavra de Jesus para essa igreja foi: eu conheço as tuas obras, vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. E quando Jesus fala de morte aqui, ele não está falando de morte física. Jesus não estava falando para cadáveres de forma literal. Jesus estava falando para pessoas que, embora vivas no corpo, estavam mortas espiritualmente. Essa morte aqui nos fala de morte espiritual. Um crente que precisa de avivamento é um crente que está morto espiritualmente. Agora, qual é o sinal que um crente está morto espiritualmente? Quais são os sinais que alguém está morto espiritualmente? O primeiro sinal que alguém está morto espiritualmente é que ele se tornou um mero cristão nominal. Pastor, o que é um cristão nominal? Um crente nominal é aquele crente que tem nome de crente, que carrega uma Bíblia de crente, que tem um cartão de membro de crente, que frequenta uma igreja de crente, que pratica atividades de crente, que canta músicas de crente,
mas o evangelho para ele se limita a uma liturgia de 2 horas na semana dentro de um templo, mas da porta do templo para fora, ele não vive o evangelho como um estilo de vida. E quando alguém limita a vida dele com Deus a 2 horas na semana, ou algumas horas na semana, dentro de um templo, mas isso não é um estilo de vida da porta para fora, é sinal de que ele se tornou um mero cristão nominal, e ele precisa experimentar um avivamento. O segundo sinal que um crente está morto espiritualmente e precisa de um avivamento, é que ele deixou de ser uma ameaça para o inferno. Pastor, como assim uma ameaça para o inferno? Se você ler depois os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, e observar essas cartas, você vai observar entre essas igrejas algo em comum. Essas igrejas eram extremamente perseguidas. Você vai ver aqui em algumas dessas cartas Jesus falar de crentes que morreram por causa do evangelho. Em outras Jesus falar de crentes que estavam sendo presos por causa do evangelho. Em outras Jesus falar de crentes que perderam tudo por causa do evangelho, porque eles estavam sendo perseguidos pelo simples fato de serem crentes. Só que quando Jesus fala com essa igreja aqui, não há nenhuma menção de perseguição a ela. Jesus não fala de nenhum tipo de oposição que eles estão enfrentando. Eles não estavam lidando com nenhum tipo de perseguição, porque eles viviam um estilo de vida tão fraca. Eles viviam um evangelho tão light. Eles viviam um nível de evangelho tão baixo que ninguém se incomodou com a vida deles, ninguém precisou persegui-los, ninguém precisou fazer oposição a eles. O diabo parece não ter visto neles motivo para persegui-los, porque eles deixaram de ser uma ameaça para o inferno. Ouça, querido, se você é alguém que o diabo não te persegue, é sinal de que tem alguma coisa muito errada com a tua vida. Houve um homem de Deus chamado John Wesley. Ele propôs pregações avivalistas e chacoalhou a Inglaterra no seu tempo. E um dia, viajando a cavalo naquele país, ele parou por um momento no meio da rua, dobrou os joelhos, começou a orar e perguntar: Senhor, aonde é que eu estou errado? Será que eu estou pecando? Me mostra o meu pecado. Já tem 1 semana que eu prego e ninguém se levanta contra mim. Enquanto ele estava orando, alguém passando na rua viu, jogou uma pedra nele. Quando aquela pedra bateu nele, ele ergueu as mãos e disse: Senhor, eu te agradeço. Esse é o sinal de que eu ainda estou na tua presença. Esse é o sinal de que ainda estou vivo na tua presença. Ouça o que eu vou lhe dizer, querido. Se você é alguém que o diabo não te persegue, a tua vida é uma vida muito fácil, está tudo redondinho, encaixadinho, você não enfrenta problema nenhum, tem alguma coisa de muito errado acontecendo com você, porque toda vez que o diabo consegue matar alguém espiritualmente por meio do pecado, ele não precisa perseguir esse alguém e matá-lo fisicamente. Agora, se em contrapartida você é um jovem que parece que para você tudo é mais difícil, que parece que a tua vida parece que é a mais difícil da igreja, parece que você enfrenta a luta dentro de casa, na escola, no trabalho, aonde você vai, tem alguém tentando te machucar, tem alguém tentando te ferir, tem alguém tentando te envergonhar, tem alguém tentando te parar. Eu tenho uma boa notícia para você: isso acontece porque você está vivo na presença de Deus. Está dando prejuízo para o inferno. É por isso que você incomoda tanto o diabo e ele quer te parar. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite. Aonde tiver um jovem dando prejuízo para o diabo me ouvindo aqui, o diabo não vai te parar. Ele vai se levantar, mas é para cair, porque a tua vida está nas mãos de Deus, e Deus vai continuar te usando nessa terra para trazer alegria para o céu e dar prejuízo para o inferno. Agora, quando um crente deixa de dar prejuízo para o inferno ao ponto do diabo nem se sentir incomodado com ele, é sinal de que ele está morto espiritualmente e precisa experimentar um avivamento. Tem alguém comigo ainda? Diga glória a Deus. Sabe qual é o terceiro sinal que um crente está morto espiritualmente? Um crente morto espiritualmente, ele perde a capacidade de influenciar o mundo e começa a ser influenciado por ele. Vou repetir isso mais uma vez, eu quero que você ouça isso com muita seriedade. Um crente que está morto espiritualmente,
ele perde a capacidade de influenciar um ambiente e começa a ser influenciado pelo ambiente que ele está. Essa igreja não era perseguida por uma razão. O mundo tende a aceitar, celebrar, aplaudir aquilo que é igual, mas ele tende a se opor e perseguir aquilo que é diferente. Pastor, eu não quero ser perseguido pelo mundo. Vou te dar uma receita. Ande como o mundo anda, fale como o mundo fala, pense como o mundo pensa, celebre o que o mundo celebra, odeie o que o mundo odeia, ame aquilo que o mundo ama. O mundo não vai te perseguir. Pelo contrário, você vai ser bem quisto aonde você chegar. Vão aplaudir você, vão validar você, vão aprovar você. Vão dizer que você é até um crente diferente porque você é mais legal que os demais. Alguns vão até dizer, esse crente é tão legal que nem parece que é crente. Só tem um problema, meu irmão. Enquanto o mundo estiver te aplaudindo e te aprovando, no céu Deus vai estar te reprovando. Porque quem quiser ser amigo do mundo precisa se tornar inimigo de Deus. Pastor, eu não quero ser inimigo de Deus. Então eu vou te dar uma outra receita. Ame aquilo que Deus ama, odeie aquilo que Deus odeia, celebre aquilo que Deus celebre, ande na contramão do mundo de mãos dadas com Jesus. O mundo vai te rejeitar, vai te perseguir, vai te odiar. Você não vai ser benquisto em muitos lugares, mas enquanto o mundo estiver te reprovando, no céu Deus vai estar te aprovando. Porque quem se torna inimigo do mundo se torna amigo de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Levante as duas mãos, abra a sua boca e o melhor grito de glória a Deus que você puder, entregue a Ele aqui agora. O grande problema é que muitas vezes nós trocamos a aprovação de Deus pela aprovação dos homens. Às vezes nós somos capazes de trocar as nossas convicções por conveniências. Às vezes parece não ser conveniente falar o que cremos em determinados ambientes. Às vezes parece não ser conveniente sustentar a nossa fé em determinados lugares, porque se você falar o que você crê, se você falar aquilo que você acredita, se você falar aquilo que você celebra em determinados lugares, você vai ser taxado como fundamentalista, como retrógrado, como alguém ultrapassado, como maluco, como doido. Você vai ser taxado de todo tipo de rótulo negativo no mundo. Aí o que você faz? Você fica caladinho, até ri das piadas que algumas pessoas contam, até concorda com a tua boca com algumas coisas que você nem concorda no coração, só pela conveniência você acaba sacrificando as tuas convicções. E talvez tem gente me ouvindo aqui nessa noite que um dia orou tanto dizendo, Senhor, me bota naquele lugar, me leva naquele lugar, me faz chegar naquele lugar, me abre aquela porta. E o Senhor vai ser que eu vou ser diferente, o Senhor vai ver que eu não vou ser como eles, o Senhor vai ver que eu vou andar na contramão. Aí agora Deus te abriu a porta, Deus te fez chegar, você conseguiu entrar naquele lugar que você desejava, mas desde que você chegou lá, não é o ambiente que mudou, foi você que mudou por causa daquele ambiente. Ao invés de você transformar aquele ambiente, é aquele ambiente que transformou você. E eu preciso dizer a você que só um crente morto espiritualmente é influenciado pelo ambiente, ao invés de influenciar aquele ambiente. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você, a graça de Deus vai te envolver, a vida de Deus vai te encher. Você vai voltar segunda-feira para aquele lugar, mas você vai voltar diferente. Não é aquele ambiente que vai te moldar, é você que vai moldar aquele ambiente. Não é aquele ambiente que vai te influenciar, é você que vai influenciar aquele lugar. Tem gente que te viu antes, vai te ver a partir de agora e vai dizer, o que aconteceu com você? Você está diferente, teu jeito mudou. E você vai dizer, é porque a unção de Deus está sobre mim, e eu vim aqui testemunhar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido e daquilo que eu creio. Sabe qual é o quarto sinal que um crente está morto espiritualmente?
Um crente que está morto espiritualmente, ele perde a capacidade de contribuir para o progresso do evangelho no lugar onde ele congrega. Ouça o que eu vou lhe dizer, querido, não é comum que você congregue aqui e você não queira se envolver e se dar mais aquilo que está acontecendo aqui. Não é comum que você esteja aqui há tanto tempo e você nunca tenha trazido uma pessoa que não é crente para ter um encontro com Jesus aqui nesse lugar. Não é comum que você congregue aqui há tanto tempo e você nunca tenha acompanhado alguém que entregou a vida para Jesus e discipulado essa pessoa e acompanhado ela até o batismo. Não é comum que você congregue aqui e você não queira dar as mãos aos teus líderes e ajudar naquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Não é comum que você aceite ficar como um telespectador, só de longe assistindo aquilo que Deus está fazendo aqui, porque você é parte disso aqui também. Todo avivamento ele vai desembocar em serviço. Todo avivamento ele vai resultar em trabalho. Um crente que está morto espiritualmente, ele se contenta só em assistir. Um crente que está morto espiritualmente, ele se contenta em ver as necessidades da obra de Deus e não estender as mãos. Um crente que está morto espiritualmente, ele se contenta em ser o último a chegar, em ser o primeiro a ir embora e não fazer absolutamente nada mais do que assistir. Agora quem está vivo espiritualmente, ele diz igual a Paulo: eu estou cansado, mas não desanimado. Eu estou abatido, mas não destruído. Eu quero continuar dando fruto, eu quero continuar trabalhando. Talvez tenha algum jovem me ouvindo aqui que disse por esses dias: eu nunca mais vou me envolver em nada, isso dá muito trabalho, é muito cansativo e a gente se frustra demais. Ouça, querido, Deus me trouxe aqui para te lembrar que esse ano não é ano de descanso, esse ano é ano de frutificar, e você vai dar fruto no reino de Deus ainda esse ano. Eu quero declarar sobre a tua vida: esse ano não vai terminar sem que você tenha ganhado almas para Jesus. Esse ano não vai terminar sem que você tenha discipulado alguém e acompanhado esse alguém até o batismo. Esse ano não vai terminar sem que você tenha aumentado o nível da tua semente. Esse ano não vai terminar sem que você tenha feito algo poderoso em Deus. Deus te chamou para fazer algo grande e isso começa agora. Alguém aqui recebe isso? Levante a sua mão. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar a Deus, porque Deus está te chamando para aumentar o nível da tua responsabilidade. Ouça, um crente que está morto espiritualmente, ele perde a sensibilidade espiritual. Tem alguém vivo ainda aqui? Diga glória a Deus aí. Vou repetir para você mais uma vez: um crente morto espiritualmente, ele perde completamente a sensibilidade espiritual. Jesus está falando com alguns crentes dessa igreja, dizendo assim: vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Você grita no ouvido do morto, ele vai ouvir? Vai. Você acena para o morto, ele vai ver? Você toca no morto, ele vai sentir, ele vai reagir? Obviamente que não, ele perdeu os seus sinais vitais. Ele está morto, ele não consegue reagir absolutamente nada. Ele não tem nenhuma sensibilidade. A perda da sensibilidade espiritual é a pior e mais terrível consequência que o pecado pode gerar em alguém. Pastor, o que acontece quando alguém perde a sensibilidade espiritual? Paulo escreveu uma carta para um jovem pastor chamado Timóteo, e ele disse nessa carta, no capítulo 4, verso 2, que o pecado cauteriza a consciência. Você já viu essa expressão em algum lugar? Mente cauterizada. É exatamente isso que significa perda de sensibilidade espiritual. Porque a palavra cauterizar ali significa perda de sensibilidade. Sabe de onde é que Paulo tira essa palavra? Do ato daquele dono de boi que marca o boi. Você já viu isso em vídeo? Aquele ferro quente que o dono do boi vai lá e marca o boi e fica aquela marca onde o boi foi queimado. É exatamente isso que é cauterizar. Na hora que o boi é marcado, aquilo ali deve doer demais, fere, machuca. E sabe por que fica aquela marca? Porque aonde ele foi marcado nunca mais vai crescer pelo. Não é apenas o pelo que o boi perdeu, ele também perdeu a sensibilidade. Você pode tocar ali que ele não vai sentir nada.
É exatamente assim que o pecado faz. O pecado no começo ele machuca, ele fere, ele dói. Você fica com vergonha. Quem aqui nunca ficou com vergonha de orar depois de cometer um pecado? Quem aqui nunca ficou com vergonha de vir no Connect depois de cometer um pecado? Quem aqui nunca ficou com vergonha de cantar? Você já sentiu vergonha depois de pecar? O pecado gera vergonha, o pecado gera medo, porque você sabe que o pecado tem consequência. Quem aqui nunca fez uma bobagem, colocou a mão na cabeça e disse: Jesus, tem misericórdia de mim? O pecado gera vergonha, gera medo, gera tristeza, porque você sabe que você desonrou a Deus. Só que se você não muda de posição e postura diante de Deus e continua na mesma prática, vai chegar um tempo que você vai pecar e não vai ficar mais triste. Vai chegar um tempo que você vai pecar e não vai ter mais peso na consciência. Vai chegar um tempo que você vai pecar e não vai ter mais medo. Vai chegar um tempo que você vai pecar e parece que para você aquilo nem pecado é mais, porque você perdeu a sensibilidade completamente. E quando isso acontece, é sinal de que alguém está morto espiritualmente e ele precisa de uma ação de Deus. Ouça isso, querido: o avivamento é o poder de Deus em ação, restaurando aquilo que está quebrado, levantando aquilo que está caído, recomeçando aquilo que está parado e dando vida àquilo que está morto. O maior sinal e evidência do que Deus vai fazer na tua vida é que Ele vai te devolver a sensibilidade espiritual. Você não vai conseguir pecar sem temor, você não vai conseguir pecar sem vergonha, você não vai conseguir pecar sem tristeza, porque o Espírito de Deus vai alinhar o teu coração ao coração de Deus, ao ponto de você amar o que Deus ama, querer o que Deus quer, celebrar o que Deus celebra, rejeitar aquilo que Deus rejeita. Tem alguém aqui que quer viver segundo o coração de Deus? Levante as duas mãos, porque uma é pouca. Levante as duas mãos se você quer viver segundo o coração de Deus. Abre a tua boca agora e por alguns segundos fala isso para Ele. Diz: Senhor, eu quero viver segundo o teu coração. Eu quero amar aquilo que o Senhor ama. Eu quero desejar aquilo que o Senhor deseja. Eu quero rejeitar aquilo que o Senhor rejeita. Se tem algum jovem batizado com o Espírito Santo aqui, receba liberdade agora. Abra a tua boca e comece a orar em outras línguas aonde você está, e deixa o Espírito de Deus começar a te tomar, porque Ele quer soprar vida sobre você, vida sobre você, vida sobre você. Pastor, e como é que eu posso experimentar um avivamento? Como é que eu posso viver isso? Esse texto nos ensina. E aqui eu já caminho para o final. Sabe qual é o primeiro princípio que você precisa guardar no coração para poder viver um avivamento? Olha o que Jesus disse para essa igreja no verso 2. Ser vigilante. Olha o que ele disse no verso 3. Se não vigiares. Sabe o que significa essa palavra vigiar? Significa literalmente ficar acordado. Segura na mão de alguém que está perto de você. Fala para pelo menos 2 ou 3 pessoas: fique acordado. Baixinho assim ele vai dormir, irmão. Fala mais forte: fica acordado aí. Balança ele e fala: fica acordado. Aí olha o que ele disse assim, ó, por 2 vezes: fique acordado, porque se você não ficar acordado, eu virei e você não saberá a hora que virei contra você. Pastor, Jesus está falando de arrebatamento aqui de forma nenhuma. Ele não disse eu virei para você, ele disse eu virei contra você. Tem alguém comigo ainda aqui? Diga glória a Deus. Jesus já usou alguma coisa do cotidiano, do dia a dia, para falar com você alguma vez? Já aconteceu isso com você? Coisa do cotidiano, assim, do dia a dia? É exatamente isso que ele está fazendo aqui. Essa cidade foi construída no alto de uma colina. Ela era cercada por precipícios. Ninguém conseguia chegar até ela. Se chegasse, não conseguiria invadir, porque ela era murada de fora a fora, igual um condomínio fechado. Para entrar, tinha que entrar pela portaria. Eles fechavam, ninguém entrava, e todo mundo que tentou guerrear contra ela nunca venceu. Até o dia que um rei chamado Ciro sitiou essa cidade de fora a fora. 14 dias, a porta não se abria, ninguém entrava, ninguém saía. Um soldado de Ciro encontrou uma brecha no muro. Disse: é por aqui que a gente vai entrar. Esperaram a madrugada. E guarde isso, o diabo é paciente. Ninguém vence o diabo na paciência.
Ele sempre vai esperar a melhor hora para poder entrar. Madrugada, quando eles entraram, tiveram uma surpresa. O que um vigilante faz na madrugada? Ele vigia, sim ou não? Ele faz a ronda. Sabe onde é que estavam os soldados de Sárdia? Estavam todos dormindo. Eles se achavam tão fortes ao ponto de pensar que não precisavam mais vigiar. Naquele dia eles caíram nas mãos de Ciro. Alguns anos depois, Jesus envia uma carta para essa igreja nessa cidade, dizendo 2 vezes: fique acordado, porque se você não ficar acordado, eu virei, você não saberá a hora que eu virei contra você. Quando eles leram aquilo, eles entenderam o recado. Nunca se ache tão forte ao ponto de pensar que você não precisa mais vigiar. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas que recebem tanto de Deus, mas não conseguem viver isso com consistência? Sabe por que tanta gente às vezes vem no Connect, recebe uma palavra de Deus, canta, Deus enche, mas depois não consegue dar continuidade àquilo que experimenta, porque não fecha as brechas. E o diabo sabe exatamente a hora certa, o momento certo e onde ir para poder arrancar de você aquilo que Deus está te dando aqui. Por isso a palavra de Deus para você nessa noite é essa: feche as brechas. Você sabe qual é a brecha que você precisa fechar. Você sabe onde é que o diabo tem encontrado uma oportunidade para tirar de você aquilo que Deus está te entregando aqui. E eu preciso dizer que o que Deus quer de você não é um mero movimento que dura apenas 2 horas no sábado à noite. Deus quer que você viva isso no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é apenas dentro do templo, mas é dentro da tua casa, lá no teu bairro, lá na tua escola, lá no teu trabalho. E isso só vai ser possível se primeiro você fechar as brechas. Segura na mão de alguém e fala para ele bem sério agora: fecha as brechas. Fecha completamente as brechas. O diabo não vai mais ter a oportunidade de tirar de você aquilo que Deus está te entregando aqui. Mas fechar as brechas não é tudo, você ainda precisa fazer mais uma coisa. Olha o que o texto diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Pastor, o que é guardar? Guardar é obedecer. Agora, olha o que o texto diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que é que eles receberam no passado ouvindo, e agora eles precisavam guardar e obedecer? Jesus está se referindo à palavra de Deus. Não existe possibilidade de um jovem experimentar um avivamento se ele não assumir diante de Deus um compromisso pela palavra. Não existe possibilidade de ninguém aqui experimentar uma ação de Deus, o poder de Deus em ação, se você não fizer com Deus um compromisso ainda hoje de ler a palavra, amar a palavra, buscar a palavra, estudar a palavra, compreender a palavra, viver a palavra. Uma das maiores incoerências do nosso tempo é a gente pedir por algo que nós não estamos dispostos a preparar o caminho para poder receber. Você nunca vai encontrar na Bíblia, nem na história da igreja, algum avivamento que não começou com os crentes se voltando à palavra de Deus. Sabe o que é terrível, meu irmão? É que existem pessoas, muitos jovens, que acreditam em signo e que não saem de casa sem ler o horóscopo para saber o que o signo dele pode viver naquele dia. Eles são mais fiéis e mais constantes em ler e acreditar em uma mentira do que muitos de nós somos fiéis e constantes em ler e meditar em uma verdade que é a palavra. Já pensou se você hoje dedicasse a sua vida à Bíblia da mesma forma que você se dedica ao entretenimento? Imagina só, você acordando pela manhã e quando você bota a mão de lado, não é o celular, é a Bíblia que você pega e você já lê aquele versículo naquele dia. Aí você vai escovar os dentes e você está lendo a palavra. Senta na mesa para comer e a palavra do lado. Vai para a escola de ônibus lendo a palavra. Na hora do intervalo é buscando a palavra. Oh, meu irmão, eu vim aqui dizer algo que eu sei que nem todo mundo vai querer viver, mas se tiver 2 ou 3 aqui comigo que querem assumir um compromisso com a palavra,
de ler como nunca leu, de buscar como nunca buscou. Eu te convido a mergulhar nela para experimentar algo poderoso que talvez você nunca experimentou ainda. Um pastor americano chamado John Piper disse que as redes sociais na nossa geração terão uma grande utilidade no dia do juízo. Mostrar que nunca foi por falta de tempo que a gente leu a Bíblia. Um brasileiro médio gasta em média 5 horas por dia com rede social. Quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus? Mas não basta apenas você fechar as brechas e ler a Bíblia, você precisa ainda se arrepender. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Não existe avivamento sem arrependimento. Porque o pecado é o maior empecilho para que um avivamento aconteça. E quando eu falo de arrependimento, eu não estou falando de uma mera emoção. Arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma decisão. Arrependimento não é quando você apenas chora. Judas chorou e nunca se arrependeu. Arrependimento é quando você muda. Pedro chorou, mas ele não se arrependeu porque chorou. Ele se arrependeu porque ele decidiu mudar e voltar para a presença de Jesus. Eu preciso que você saiba que Deus está querendo hoje algo de você. E esse algo vai começar com uma decisão de se arrepender. E quando eu falo de se arrepender, eu estou falando sério. Porque tem gente que tenta se esquivar de Deus, dizendo: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu nem sei que cometi. Eu nem sei que era pecado. Teu problema não é aquele pecado que você nem lembra que cometeu, e nem aquele pecado que você nem sabe que é pecado. O nosso problema é aquele pecado que está diante de nós todas as manhãs, todos os dias, todas as noites, e a gente insiste em tropeçar nele, como se não fosse preciso desviar dele. Ninguém tropeça num edifício, ninguém tropeça numa pedra, a gente tropeça em pequenas pedras. E hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: está na hora de você varrer esse caminho, tirar essas pedras diante de você. Eu não sei se esse arrependimento significa sair daquele grupo de WhatsApp que não te ajuda em nada. Eu não sei se esse arrependimento significa romper alguma amizade que tem que acabar, ou deixar de olhar para alguém que você está olhando. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. A Bíblia diz em Zacarias 1:3: voltem-se para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vocês. A palavra voltar é reatar uma aliança que foi quebrada. Talvez você pode me dizer: pastor, eu já não experimento a mesma coisa tem tempo, eu já não sinto a mesma coisa tem muito tempo. Mas se hoje você chegar diante de Deus, dar nome ao seu pecado e dizer: eu abro mão disso aqui, o Senhor vai derramar sobre você abundantemente, mais além do que aquilo que você pensa e espera. Se tem alguém aqui que recebe isso, fica de pé comigo com a mão levantada. Abre a tua boca e deixa Deus te ouvir adorar agora. Vai, 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 vai. Levante as mãos e por alguns segundos celebre a Ele. Fale em línguas agora. Deixa Deus te tomar. Eramante o come a shuri me andereba. Eramante o come a céu e a naracaio. Para terminar, ouça isso. Qual é a evidência que um avivamento está acontecendo? Olha o que o texto diz. Tens contudo em Sardes algumas poucas pessoas, não é a multidão, não é a maioria, algumas poucas pessoas que não contaminaram as vestes, e comigo andarão de branco. Sabe o que significa roupa limpa? No livro do Apocalipse é um símbolo para a conduta moral e espiritual de alguém. A maior evidência que um avivamento está acontecendo é que a santidade vai ser a maior marca da tua vida. Sabe qual é a diferença de um mero movimento para um avivamento? É que o movimento termina quando a bênção apostólica é empretada. O avivamento continua da porta do templo para fora. Eu quero declarar sobre a vida desses jovens que estão me ouvindo hoje aqui, que vocês serão conhecidos como uma geração de jovens santos.
crentes que amam a Deus acima dos próprios prazeres e vontades. Ouça o que eu vou lhe dizer, querido. Eu tenho ouvido algumas pessoas generalizarem a situação da igreja, e esses dias eu ouvi, olha que bobagem, alguém dizer para mim: daqui a alguns anos não vai haver mais igreja, porque não existe mais jovem comprometido com a palavra de Deus. Mas que loucura é essa? Eu questionei para essa pessoa: de qual igreja você está falando? Porque a noiva de Jesus permanece de pé, ela não se vende, ela é santa, ela é pura, ela está firmada na verdade. Todo o contexto de crise espiritual sempre foi o princípio de um avivamento. Parece que quando tudo parecia estar perdido, Deus tinha prazer em levantar uma nova geração, só para nos lembrar que a igreja não depende de homens, a igreja está nas mãos de Jesus, ela pertence a Ele e ninguém pode naufragá-la. Ouça o que eu vou lhe dizer para a gente orar: Deus sempre tem os seus remanescentes. Eles podem não ser a maioria, mas eles estão nas mãos de Deus, e é com Deus que eles contam. Quando um dia Deus olhou para a humanidade e viu a humanidade multiplicar o seu pecado, Ele encontrou Noé e a sua família. Quando Ele decidiu trazer juízo sobre Israel, Ele encontrou Elias. Quando Ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Ele encontrou Ló e a sua casa. Quando Elias pensou que estava só, Deus disse: Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus tem os seus remanescentes, e eu estou pregando para eles hoje aqui. Eu estou pregando para eles hoje aqui. Se você é remanescente, levante as tuas mãos. Eu libero sobre você uma palavra. A partir de você, algo novo vai acontecer, e Ele vai te usar. Só quem pega isso, abre a boca agora e deixa Deus te ouvir. Vai, 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 vai. Segure na mão do seu irmão agora. Olha o que é que Jesus disse: ser vigilante e fortaleça ou consolida o restante que estava para morrer. Todo o avivamento, ele pode começar com um pequeno grupo, mas ele sempre se alastra. O que Deus tem na tua vida não vai parar em você. Deus vai te usar para fortalecer a fé de alguém. Deus vai te usar para consolidar a fé de alguém. Esse ano é o ano de frutificar, e nesse ano Deus vai te usar para trazer alguém de volta. Deus vai te usar para discipular alguém. Deus vai te usar para consolidar a fé de alguém. Você quer ser usado por Deus para isso? Então você vai orar por quem está do teu lado aí agora. Mas você vai orar com intensidade. Eu não estou falando daquela oração de morto, porque você está vivo na presença de Deus. Então você vai clamar, vai fazer barulho, vai orar em línguas, vai deixar a glória de Deus te envolver, vai deixar a glória de Deus te tomar. E você não tem que ter vergonha de extravasar na presença de Deus. Vergonha tem que ter quem está bêbado na rua agora, jogado numa calçada. Vergonha tem que ter quem está mergulhado nas drogas e agora não consegue nem mesmo honrar o pai e a mãe. Você está na presença de Deus. Você tem que extravasar, explodir, adorar. Deixa Deus te tomar, deixa Deus te encher. Abre a tua boca e comece a orar por essa pessoa.